Oi, gente, bom dia, paz de Deus, tudo bom? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 14 e avançar para o 15. Mas vamos receber informações muito importantes nessa reta final do capítulo 14, informações para a nossa fé, para o nosso entendimento espiritual. Vamos agora ao versículo 23 de Atos dos Apóstolos do capítulo 14, não esqueça, tá bom? Diz assim, ó: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos devagarzinho aqui para a gente entender. Depois de uma viagem, de uma obra, de um tempo muito intenso no reino de Deus, lembra nas jornadas anteriores que Paulo ele havia sido apedrejado lá em Listra, mas continuaram firmes no Senhor, passaram por Listra, Antioquia e outro lugar e confirmaram o ânimo dos discípulos, os incentivaram a nadar contra a correnteza. Agora, nesses lugares, a Bíblia diz que eles colocaram ali anciãos para cuidarem das igrejas, homens em que haviam crido no Senhor, pessoas estabelecidas sobre oração, sobre orientação do Espírito Santo. O que eu vejo aqui nesse versículo 23? Que Paulo e Barnabé, eles estavam organizando a igreja. Exatamente, a igreja precisa de hierarquias, de pastores, de supervisores, para que o trabalho seja conduzido, para que os discípulos sejam fortalecidos, para que os novos convertidos sejam orientados e para que mais almas sejam ganhas. Então, a igreja, ela precisa ser organizada. E isso funciona perfeitamente e muito mais nos dias de hoje. Se não tiver hierarquias estabelecidas, se não tiver organização, se não tiver planejamento, a obra de Deus ela jamais vai poder ser realizada e jamais vai poder progredir e avançar cumprindo o seu propósito. Então isso é importantíssimo. Então você que faz parte de uma igreja, como membro, como visitante, como frequentador, aquela igreja ela é uma organização. Existem hierarquias ali, pastores, supervisores, dependendo de como for a distribuição da igreja, mas ela é uma organização e ela precisa, nesse segmento, nesta forma, ela conduzir os seus trabalhos. Então era o que estava acontecendo com Paulo e Barnabé, organizando ali pessoas para conduzir, supervisionar o trabalho da igreja. Aí versículo 24 em diante diz assim, ó: Passando depois por Pisídia, dirigiram-se para a Panfilha, e tendo anunciado a palavra de Deus em Perge, desceram para a Itália, para a Atália, não é Itália, Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde haviam sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam cumprido. Preste atenção aqui, ó, veja só. Eles passaram por Pisídia, por Panfilha, por Atália e depois foram para Antioquia. Aqui eu vejo o cumprimento das parábolas do Senhor Jesus. Uma das é quando ele diz assim, ó: E o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em boa terra. Então eu vejo isso aqui se cumprindo nessa obra missionária de Paulo e Barnabé. O semeador saindo a semear. Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, Pisídia, Atália e que mais aqui? Panfilha e outros lugares, Perge. Então a semente sendo espalhada, a semente do reino de Deus. Então se encaixa perfeitamente nos preciosos e incríveis ensinamentos de Jesus. E ainda hoje isso acontece diante dos nossos olhos. Às vezes, há pessoas que perguntam assim, mas para que tanta igreja? Cada esquina, cada rua, cada lugar é uma igreja. Meu querido, minha querida, é a semente da palavra de Deus sendo espalhada. Todas as pessoas tendo a oportunidade de ter acesso à mensagem de salvação dada pelo Senhor Jesus. Está aqui, ó, a semente sendo espalhada. Então a gente tem que entender que a palavra de Deus ela precisa se cumprir. Licencinha só para molhar a garganta um pouco. Então isso é extremamente necessário, né? O cumprimento
da palavra. E aí no versículo 27 diz assim, ó, e quando chegaram, né, em Antioquia e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, quando eles chegaram em Antioquia, a base missionária deles, que foi o lugar de onde eles partiram e haviam sido recomendados por Deus, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito por eles, através deles também, e como Deus abrira aos gentios as portas da fé. Eu vou dizer para você, que relatório que eles tinham, hein? Milagres, conversão de almas. No relatório também tinha apedrejamento, expulsões, mas muitas vidas salvas para o reino de Deus. Que coisa tremenda aquilo que eles puderam expor para a igreja, como Deus havia sido com eles. Muitas guerras, mas em todas elas vitórias. Isso é tremendo. Eles tinham com quem prestar contas. E você que está aí me acompanhando, você presta contas com quem? Você tem alguém a quem se reportar, a quem prestar contas? Ou você é solto, ou você é solta? Você é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu sou a igreja, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço a obra do meu jeito, eu faço da maneira como eu quero e não estou nem aí. Você está errado, você está errada. Nós precisamos estar debaixo de autoridades, de paternidade espiritual. Eles tinham com quem prestar contas e relataram quão grandes coisas havia Deus feito através deles e pelo reino de Deus. E para encerrar, versículo 28 diz assim, ó, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Antioquia era a base missionária deles, de onde eles haviam sido enviados. E a Bíblia diz que depois desse retorno dessas viagens, eles ficaram ali não pouco tempo, ou seja, ficaram ali bastante tempo. Eles precisavam daquele tempo com aqueles amigos da fé. Eles precisavam daquele tempo com aquela liderança. Eles precisavam daquele tempo de comunhão. Para quê? Para se fortalecerem em Deus, para seguirem a próxima chamada de Deus, o próximo destino de Deus para eles. Então, eles precisavam daquele tempo. Ei, nós precisamos de tempo juntos com o povo de Deus, com homens e com mulheres sérios, pessoas que têm compromisso, onde vamos orar juntos, ler a palavra, onde vamos praticar a comunhão, onde vamos praticar a koinonia, participação ativa no crescimento e progresso da vida de alguém. Isso é koinonia. Onde vamos nos fortalecer em Deus. Afastados, não dá certo não. Paulo e Barnabé sabiam, viajamos, gastamos muito combustível, vamos usar essa linguagem para você entender, ganhamos muitas almas, cansamos, precisamos repor as nossas forças. Qual é o melhor lugar? Antioquia. Vamos passar um tempo junto com os irmãos, com os líderes, orando, compartilhando, sorrindo, contando coisas boas, renovando as nossas forças, se abastecendo para a gente poder dar continuidade. Todos nós precisamos desse tempo juntos. Você é afastado da igreja, como é que você vai conseguir? Você é afastado dos irmãos, da comunidade da fé, como é que você vai conseguir? Você é afastado da congregação, como é que você vai conseguir? Não dá. Você precisa estar juntos. Ah, mas pastor, na igreja tem gente falsa. Na sua casa também tem gente falsa. Na sua empresa onde você trabalha tem gente falsa. No meio que você vive tem gente falsa. Você vai se isolar de tudo, vai sair da empresa, vai sair da família, vai viver no mundo afastado. É desculpa, pessoal. Todo lugar tem gente errada. Todo lugar tem gente hipócrita, mentiroso. Mas no meio dessas pessoas, tem pessoas de bem, tem pessoas de Deus, tem pessoas que realmente são fiéis ao Senhor, que são inspiração para as nossas vidas. Então não use isso como desculpa. Não use. Porque às vezes o primeiro que diz que na igreja tem gente falsa é o primeiro falso, é aquele que diz. Então pare com isso. Essas desculpas não colam mais nos dias de hoje. Porque se for falar de gente falsa, todo lugar tem. Todo lugar tem gente falsa. Começando pela sua família, começando pelo seu círculo social. Todo lugar tem gente errada, gente imperfeita. Todo lugar tem. Não adianta. Então a gente tem que fazer a escolha certa. Jesus tinha 12 discípulos, lá tinha gente falsa. Na igreja primitiva tinha gente ruim, tinha gente imperfeita. Perfeição só no céu. Enquanto estivermos aqui, temos que ser maduros o suficiente
para saber lidar com tudo isso, fazendo a nossa parte, servindo a Deus e servindo ao próximo. Bem sábios os mandamentos do Senhor Deus. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E como Deus sabia que no mundo seria difícil lidar com o ser humano, ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se esforce para amá-lo. Amar a Deus é fácil, amar ao próximo não é. Mas Deus recomendou isso porque ele sabia que era necessário ter convivência com pessoas imperfeitas. Pense nisso, pratique isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais um dia da jornada. Aqui encerramos o capítulo 14 e sei que muito mais o Senhor tem para nós. Estamos passando da metade da jornada ao entrarmos no capítulo 15. Derrama mais ainda, Pai, sobre nós revelações, compreensões, para que possamos amadurecer como cristãos. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Você diga amém e eu te digo, sejam todos cheios do Espírito Santo. Vamos compartilhar, a jornada continua.